Olá, pessoal. Meu nome é Mike Mackenzie. Eu tive uma experiência de quase morte há cerca de 20 anos atrás, onde fiquei muito doente e realmente tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo no céu. Então, deixe-me contar como cheguei a esse ponto. Meu filho estava se casando e era cerca de 5 horas de distância da minha casa. E o casamento seria no sábado. Então, numa quarta-feira à noite, saímos para jantar e eu comecei a me sentir um pouco doente, como se estivesse tendo cólicas estomacais. Mas não me preocupei muito com isso. E no sábado, dia do casamento, chegamos ao local. Era em um campo de golfe e foi um casamento lindo, muito bonito. Mas eu não tinha dormido nada na noite anterior, então estava muito cansado e meio pálido porque estava muito doente. Eu apenas disse que precisava ir ao hospital. Então fui. Cheguei no hospital, fui examinado, e isso foi provavelmente por volta da meia-noite daquele sábado. Eles me levaram para a sala de emergência e verificaram algumas coisas. Tiraram algumas amostras de sangue e disseram que meus glóbulos brancos estavam muito altos, indicando algum tipo de infecção, mas não tinham certeza do que realmente era. Eles disseram que provavelmente era o apêndice e que achavam que ele havia rompido. Então, eles me colocaram em uma cama e me levaram para a cirurgia. No momento em que colocaram a máscara em mim, a próxima coisa que lembro é olhar para a minha direita e ver Jesus parado bem ali, estendendo sua mão. Ele me disse: "Quero responder à sua oração." E eu estava pensando: bem, o que está acontecendo? Como Jesus está aqui? Onde estão os médicos? Eu deveria estar em cirurgia nesse momento. Foi quando eu pensei: meu Deus, talvez eu esteja morto. Mas eu ainda estava pensando com o meu cérebro humano, tendo pensamentos racionais, tentando questionar por que Jesus estava ali. E eu estava pensando que estava em cirurgia, mas então pensei: bem, as pessoas que morrem sempre dizem que se veem flutuando longe do corpo, mas eu não estava flutuando. O que quero dizer é que vi Jesus e era uma pessoa física parada ao meu lado. Ele usava uma túnica branca e não parecia com o Jesus que eu cresci vendo. Ele não parecia um homem branco com cabelos loiros, como a imagem que todos nós tínhamos de Jesus quando éramos crianças. Ele parecia um homem árabe, com pele mais escura, cabelos escuros e olhos verde-azulados. E quando ele olhou nos meus olhos, olhou dentro da minha alma e eu soube que era Jesus. Quando segurei a sua mão, imediatamente estávamos em pé em uma colina gramada. Olho para baixo e vejo grama verde escura. E meus sentidos estão aumentados ao ponto de eu poder contar cada folha de grama sob meus pés. Eu realmente podia contar as folhas de grama. Foi incrível. Mas todo o resto ao nosso redor era branco, e a única coisa que eu podia ver era a grama verde. Tudo à minha frente era branco, o branco mais brilhante que já vi. Olhando meio que para a minha direita, vejo esse branco mais brilhante, como um globo quase do tamanho de uma bola de basquete. E está brilhando muito, começando a disparar esses feixes de luz que começam a vir até mim. Eles parecem tubos de luz fluorescente e se movem meio devagar no começo, mas estão vindo dessa fonte de luz. E um deles vem direto para a minha cabeça. E eu penso no que vai acontecer quando essa coisa me atingir. Quando me atinge, passa pela minha cabeça, faz um pequeno zumbido e aquece meu corpo completamente. Eu pensei: uau, isso é realmente muito estranho. Então eu olho de volta para a fonte de luz. Enquanto estou olhando para esses feixes de luz na minha frente, de repente, como se alguém estivesse puxando uma cortina da minha direita para a minha esquerda, aquela luz branca é puxada como se fosse uma cortina. E agora, estou parado em uma montanha. E à minha frente, um pouco abaixo, há um vale com neblinas assentadas, como se fosse um véu. Nesse vale, consigo ver edifícios se projetando através dessa neblina. Mas mesmo com esse nevoeiro que parece um véu assentado, consigo ver os topos desses edifícios atravessando a neblina. Alguns deles tinham uma grande cúpula dourada, como um edifício do Capitólio, e havia outros que eram de ouro. No entanto, a maioria dos topos dos edifícios que emergiam da neblina eram brancos. Alguns deles eram muito altos e finos, parecidos com campanários de igreja, ou como muitos de vocês os chamam, torres. Do outro lado dos prédios, a outra montanha, um pouco mais distante de mim, coberta por muitos pinheiros verdes com formato perfeito de cone. E nas pontas dessas árvores, nos galhos,
Parece que há diamantes. Porque quando os feixes de luz, os mesmos que estavam vindo na minha direção, agora atravessam o vale, eles atingem as pontas das árvores. Quando alcançam os diamantes, eles explodem em centenas desses pequenos feixes de luz. À medida que esses feixes de luz atingem mais dos diamantes nas bordas dos galhos, eles também explodem. E há raios brancos de luz, pequenas vigas minúsculas indo para todos os lugares. Era a coisa mais incrível. Pareciam fogos de artifício. Mas todos eles eram super brancos e brilhantes. Olhei de volta para a fonte de luz de onde esses tubos de luz fluorescente maiores estavam vindo, e quando olhei, Jesus me disse: "Esta é a glória do Senhor." Quando ele disse isso, me senti tão fraco nos joelhos que caí no chão. Não conseguia mais ficar de pé. Estava olhando para a glória do Senhor. Quando meus joelhos atingiram o chão, eles me trouxeram de volta à realidade, e eu acordei com um médico inclinado sobre mim. Ele perguntou: "Você sabe seu nome?" Respondi mentalmente: "Mike." Mas não abri a boca. Ele não sabia que eu tinha respondido. Então ele perguntou novamente: "Você sabe seu nome?" Abri minha boca para falar, mas estava tão seca e ressecada, com muita sede e suando. Respondi: "Mike." Ele olhou ao redor para todas as pessoas na sala. Havia 4 ou 5 pessoas ali. Foi então que percebi que havia mais do que apenas aquele médico. Ele disse: "Ele está de volta." Na manhã seguinte, o cirurgião veio até o meu quarto para ver como eu estava. Eu queria contar a ele sobre o que eu pensava ter sido um EQM. Abri minha boca para contar, mas comecei a chorar. Ele disse: "Ei, não se preocupe, tudo vai ficar bem." E ele continuou: "Sabe, o seu foi o pior caso que já vi." Este era um senhor, um velho cirurgião, provavelmente por volta dos 70 anos. Quando ele saiu, ele meio que voltou, segurou na porta e disse: "Sabe, eu disse que o seu era o pior que já vi, mas na verdade é o pior que já vi, onde o paciente sobreviveu. Deus obviamente ainda não terminou com você aqui, e estou feliz que você esteja de volta." Eu respondi: "Obrigado por salvar a minha vida." Eu comecei a pensar sobre isso depois. Jesus não me disse: "Seu tempo acabou, é hora de ir." Ele disse: "Quero responder à sua oração." Passei muito tempo refletindo sobre o que ele estava se referindo, qual era a oração. E me lembrei de quando era criança, que costumava rezar para que Deus me mostrasse o céu. Eu queria saber como era esse lugar maravilhoso que todo mundo falava. Pedia isso a Deus a cada 2 semanas ou mais. Além disso, eu costumava rezar para poder ver a glória do Senhor. Também pensava que a glória do Senhor deveria ser fascinante. Eu dizia a Deus: "Quero ver a glória do Senhor. Seja lá o que for, eu quero ver isso." Sabe, você está falando sobre a glória de Deus. Deus criou o universo. Ele criou a terra e tudo o que conhecemos, e é tão perfeito. Eu pensava: o que é essa glória? Deve ser algo incrível. Então costumava pedir a Deus para me mostrar isso, e ele respondeu a 2 orações minhas. Levou cerca de 40 anos para ele responder essas orações, e foi a coisa mais linda que já vi. Nossos pecados já foram perdoados. Então, tudo o que precisamos fazer é aceitar Jesus Cristo e dizer: "Sim, eu quero esse presente. Eu quero a eternidade, e é de graça." Quero dizer, a graça de Deus é dada a qualquer um que peça. Essa é realmente toda a minha visão de Deus. Ele é apenas um pai amoroso. Espero que no meu primeiro dia no céu, eu volte para aquele lugar onde Jesus me levou, para me mostrar o caminho da cidade naquela montanha. Ele vai me dar um grande abraço e vamos descer até lá. O véu não estará mais sobre a cidade, a neblina vai se dissipar e vamos viver lá. E então, algum dia, Deus trará sua cidade para a terra e ele viverá conosco.